Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, bom dia. Depois de um feriadão, parece que o pessoal está com sono. Poucos participantes na nossa aula de hoje. Acho que estão ainda acordando, esqueceram que hoje não é sábado, hoje é quinta e temos aula normal, né, meus amores? A galerinha está começando a entrar agora, então a gente vai dar aí um tempinho, né? Um tempinho, pelo menos uns 2 minutos, para vocês irem se situando, irem se localizando, acordando, não é? Depois do feriado, dá uma preguiça de acordar cedo, mas nós precisamos, tá certo? Então, vão se preparando aí, meus amores, pegando o nosso livro de inglês, certo? Bom dia, Gel. Gel já está aí de farda, toda preparada, toda focada. Diz mais ou menos, né, professora? Mais ou menos. Vamos lá. Pegue seu livro de inglês, meus amores. Nós paramos aí na nossa página 33. Enquanto vocês se preparam, eu vou admitindo mais algumas pessoas aqui na nossa sala, no nosso bate-papo. Também, deixa eu ver a galerinha entrando, acordaram agora, hein? Tudo bem, ainda tem tempo, tá certo? Eu dou 2 minutinhos para a gente poder começar a nossa aula de hoje, ok? Na quinta é a primeira aula, né? Aí tem que acordar um pouquinho mais cedo. Bom, meus amores, olha só. Eu pedi aí que vocês abrissem o seu livro na página 33, que foi aonde nós paramos na aula passada, ok? Então, deixa eu admitir mais 2 colegas aqui. Eu vou fazer com vocês um compartilhamento de tela para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos de hoje, tá certo? Vamos lá? Então, good morning for everybody. Que vocês tenham uma quinta-feira abençoada, cheia de paz, cheia de saúde, cheia de coisas boas, tá certo? Só coisas boas em nossas vidas. Olha só, nós vimos aí, começamos a ver na terça-feira, né, antes do feriado, 3 palavrinhas que nós precisamos entender o significado de cada uma delas, tá certo? Só que é assim, em inglês ele é muito complexo, tá certo? Às vezes, uma palavra, ela significa alguma coisa, mas ela pode muito bem ela ser encaixada em outra situação também. Em inglês tem essa flexibilidade. Nunca uma coisa é só aquilo, tá? Por exemplo, a palavra can, ela só é usada para habilidades. Não, ela sempre tem uma possibilidade de ser usada em outras coisas também. Em inglês tem muito essa flexibilidade de situações, ou seja, dependendo da situação, você pode utilizar uma, 2 ou várias palavras também. Então, prestem atenção, olha, nós temos aí some, any e no, tá certo? Podem desempenhar a função de adjetivos ou de pronomes, tá? Indicam quantidade ou número indefinido. Ótimo. Então, vamos ver, eu coloquei alguns exemplos para vocês. I need some money. Eu preciso de algum dinheiro, tá? I need no money. Embora a palavra no significa não, certo? Ela dá, obviamente, à frase afirmativa a função de negativa. Ela coloca nessa sentença a questão de negação, ok? Do you need any money? Você precisa de algum dinheiro? Então, vamos entender mais ou menos como é que nós utilizamos cada uma dessas palavrinhas. Preste atenção. Qualquer dúvida, fale comigo no bate-papo, que eu vou respondendo. Eu vou lendo e vou respondendo as suas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá aqui, meus amores. Olha, a palavrinha some, preste atenção aqui só em some, tá certo? Some, ela significa, pode significar algum, alguma, alguns, algumas, e também ela pode significar um pouco de, tá? Um pouco. A tradução de um pouco. Ela é usada, tá certo? Em sentenças afirmativas. A grande utilização dela, tá? A grande maioria do uso da palavra some é em frases afirmativas. Mas, como eu disse há 2 minutos atrás, meus amores, não significa que você não possa utilizar a palavra some, ok? Em sentenças interrogativas. Podemos sim.
podemos usar também. Só que quando é que a gente usa, professora Adriane, a palavra some em sentenças interrogativas, ou seja, em perguntas? Olha só, você vai poder utilizar a palavra some em perguntas quando você oferta algo para alguém, tá certo? Quando você está perguntando se a pessoa deseja alguma coisa. Ou quando também você pode fazer um pedido, tá certo? Ou quando a gente espera que a pessoa que você está falando com alguém, então eu espero que aquele alguém vá me dar uma resposta afirmativa, tá? Ou seja, eu sei que Giovana quer um pouquinho de café, que ela quer tomar café agora, tá certo? Então eu posso dizer a seguinte frase: Do you want some coffee? Do you want some coffee? Eu sei que ela vai dizer que quer, tá certo? Então eu já tenho certeza que Giovana vai aceitar o meu pedido, a minha oferta, o que eu estou dando a ela. Então, nesse caso, eu posso utilizar some na pergunta também, tá? Só que o grande geral da palavra some é utilizado em frases afirmativas. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Olha, I want some coffee. Eu quero um pouco de café, tá? Olha só, eu poderia falar eu quero algum café? A tradução fica meio estranha, né? Por isso que eu traduzi como eu quero um pouco de café, tá? Vamos ver aqui o outro exemplo que eu coloquei para vocês. She wrote some letters. Ela escreveu algumas cartas. She wrote é o verbo write no passado, tá? Deixa eu tirar essa janela daqui. Só um minutinho, deixa eu admitir mais duas pessoas aqui, meus amores. Isso, para que os colegas não percam também, né? A nossa aula. Então, vamos lá. She wrote, ela escreveu, some letters, algumas cartas. Outros exemplos aqui para vocês que eu vou apenas falar. Eu não coloquei no nosso slide, mas eu vou falar. Preste atenção, meus amores. Olha, eu anotei aqui para vocês. Olha, I want to study some languages. I want to study some languages. Então, eu estou dizendo o quê? Eu quero estudar algumas línguas, tá? Eu quero estudar algumas, olha a tradução aqui, línguas. Então, foi uma sentença afirmativa, aonde eu usei o some na minha sentença como algumas. Outro exemplo, olha. They have to buy some vegetables there. They have to buy some vegetables there. Some, ok? Eles têm que comprar algumas verduras lá, tá? Eles têm que comprar algumas verduras lá. Olha só, o mesmo exemplo que eu ofereci para a Giovana um pouquinho de café, eu vou oferecer para alguém que eu sei que vai querer, né? Faz de conta que você está comendo ali um salgado, uma pipoca, alguma coisa, uma batata, e seu irmão está ali do lado babando, né? Ou então seu cachorrinho fica lá babando, esperando você ser um doador. Então você fala, do you want to eat some chips? Você quer comer algumas batatas? Obviamente que a pessoa que está do lado babando já vai aceitar. Então, quando eu sei que essa pessoa quer o que eu estou ofertando, eu posso utilizar também a palavrinha some. Ok, meus amores? Qualquer dúvida, fale no bate-papo. Se você não entendeu o conteúdo, se você quiser mais um reforço, fale comigo pelo WhatsApp à tarde. Aí eu procuro um vídeo, eu dou mais uma explicação para que você realmente não fique com dúvida em relação a essas palavrinhas. Claro que você só vai compreendê-las se você utilizar desse conteúdo, né, amores? Se você não usufruir desse conteúdo ou de todos os conteúdos em inglês, vai chegar o dia que você vai esquecer, infelizmente. Continuando, meus amores, olha. Quando você faz um pedido, certo? Eu estou fazendo um pedido para alguém, eu posso também utilizar a palavra some. Observe, eu estou na escola, aí eu digo assim para o meu colega ao lado que diz, eu vou pedir a ele o seguinte: Could you lend me some paper? Could you lend me? Você pode me emprestar, lend me some paper, algum papel ou um pouco de papel, certo? Vai que a professora pediu para fazer uma anotação numa folha à parte, você não quer arrancar a folha do seu caderno, aí você vai e pede um emprestado folha para o seu colega. Claro que você não vai devolver, né? Folha não se empresta, então pronto, se doa. Mas a frase diz, could you lend me some paper? Você pode me emprestar algum papel, ok? Então eu sei que a pessoa
geralmente vai me emprestar e eu estou fazendo um pedido. Então, nessas 3 condições, eu utilizo a palavra some, tá? Mais uma vez, na maioria, no geral, é sentença afirmativa, ok? Afirmativa. Mas nós podemos também utilizá-la na interrogativa, quando a gente oferece algo para alguém, quando a gente faz um pedido para alguém e quando a gente espera que esse pedido seja positivo, tá certo? Vamos supor que eu peça o carro emprestado do meu vizinho. Esse pedido não vai ser, essa resposta não vai ser positiva, vai ser negativa, porque carro não se empresta. Então, eu não posso utilizar nesse sentido a palavra some. Ok, meus amores? Beleza? Qualquer dúvida, fale comigo no bate-papo. Não esqueçam, tá bom? Vamos ver a nossa segunda palavrinha, any. Any também vai ter o mesmo significado de some, tá? Some e any, elas têm as mesmas traduções. Quais são? Vamos ver. Algum, alguma, nenhum ou nenhuma. Ok, meus amores? Pode significar também, olha só, dependendo do contexto da frase, pode significar qualquer, tá? Qualquer, dependendo do significado da sua frase. Tá, e qual é a diferença se tem a mesma tradução? Qual é a diferença de some para any? Meus amores, some você usa naquelas 3 condições que eu disse a vocês. A palavrinha any, ela é usada em sentenças negativas, tá certo? Em sentenças negativas. Ela é usada em sentenças interrogativas, ok? E quando ela é usada, ela pode ser usada também quando eu colocá-la no início da frase, significando nenhum ou nenhuma. Então, vamos ver alguns exemplos para ver se vocês conseguiram pegar aí essa palavrinha any. Olha só. Did she write any letters? Eu me lembro que terça-feira eu expliquei que did era o auxiliar do passado, tá? Então, essa frase aqui, ela está no passado. Did she write? Ela escreveu algumas cartas, ok? Poderia ser também, ela escreveu nenhuma cartas? Fica sem sentido, né? Então, a gente coloca a tradução de acordo com o sentido da frase. Ela escreveu algumas cartas, ok? Segundo exemplo, she didn't write any letters. Olha aqui, o auxiliar negativo do passado. Então, essa frase, amores, também está no simple past. Vamos ver o significado dela. She didn't write any letters. Ela não escreveu nenhuma carta. Aqui, se colocar nenhumas cartas, fica sem sentido. Então, ela não escreveu nenhuma carta. Eu acho que eu coloquei letters, mas é letter, tá? Sem o S, porque senão fica sem sentido, tá certo? Ela não escreveu nenhuma carta. Vamos ver outros exemplos aqui que eu coloquei nas minhas anotações para vocês. Atenção. Olha só. They can't drink any beer. They can't drink. Eles não podem beber any beer, nenhuma cerveja, tá? They can't drink any beer. Outro exemplo, olha só. Do you know any of these girls? Do you know, você conhece any these girls? Olha aqui. Você conhece alguma dessas garotas? Do you know any of these girls? Tá? Então, no geral, o some é em afirmativos, tá? O any, negativos ou interrogativos. Lembrando que tem sempre essa flexibilidade de você poder utilizar, por exemplo, some, como eu já expliquei, em sentenças também interrogativas, naqueles casos que eu expliquei para vocês há alguns minutos atrás, tá? Vamos ver aqui o sentido do no e non, certo? Os dois têm a mesma tradução. Significa nenhum ou nenhuma, tá? Mas o no, a partícula no sozinha, certo? A palavrinha no sozinha, ela significa não. Obviamente vocês sabem, né? Eu ofereço alguma coisa para alguém, não, ok? Mas quando ela assume o papel de adjetivo dentro de uma frase, adjetivo, ela pode significar nenhum,
ou nenhuma. E o none, ele assume o papel de pronome, certo? Ele também significa nenhum ou nenhuma. Vamos aos exemplos. Olha só. I have no money, tá? I have no money. Então, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Ela dá um sentido negativo à frase, obviamente. Se tem o no ou non, dá um sentido negativo à frase. Embora sejam usados com o verbo na forma afirmativa. O verbinho está afirmativo, como aqui, ó, have, tá? Mas eu fico com um sentido negativo na minha frase. Segundo exemplo, olha só, o no aqui, ele está sendo utilizado como adjetivo, certo? Relativo à palavra money, ok? E aqui no meu segundo exemplo, I have none either, tá? I have none either. Olha só, meus amores. Eu não tenho nenhuma também. Eu não tenho nenhuma também, certo? Either também. Eu coloquei mais alguns exemplos para vocês, observem. Aliás, ouçam, listen. I have no sugar at home. I have seria a tradução eu tenho, certo? Mas como eu coloquei a partícula no como adjetivo, ele dá o sentido da minha frase negativo. Então, I have no sugar at home. Eu não tenho nenhum açúcar em casa. I have no sugar at home. Outro exemplo. There are no people there. There are no people there. O there are sozinho ficaria como a, certo? A no sentido de haver. Mas aí eu coloquei o meu no e eu acabei dando à minha frase um sentido negativo. Então, there are no people there. Não há pessoas ali, certo? Outro exemplo, olha só. There is none with me. There is none with me. There is a. None. Já dei o negativo para minha frase. With me. Não há nenhum ou nenhuma comigo. Então, olha só. Essas são as 4 palavrinhas que vocês precisam entender quando e o que significam para poder fazer aí as nossas próximas atividades, certo? Olha só, no nosso livro está aí a explicação direitinho. Qualquer dúvida que você tiver em sentido a esse conteúdo, pode falar comigo. Então, a gente vai continuar os nossos slides para respondermos às atividades seguintes, tá? Vamos lá, meus amores, página 34, por favor, do seu livro. Página 34. Página 34 do seu livro. Vamos ver aí quais as respostas se encaixam melhor na questão 1, tá? Circle the correct alternative. Circule a alternativa correta. Então, vamos lá. Jerry hasn't eaten any or no cooks yet. E aí, meus amores? Jerry hasn't eaten any or no cookies yet. Lembram da utilização de no? Se o no dá sentido negativo à frase, como é que o meu verbo está negativo ali já? Então, a opção correta da questão 1 é any, tá certo? Jerry hasn't eaten any cooks yet. Question 2. Qualquer coisa pergunta no bate-papo, viu, amores? Question 2. There are any or there are no cars in front of the bank. Aí sim, né? Aí eu já quero dar um sentido negativo à minha frase. Então, eu vou circular o quê? O no, ok? There are no cars in front of the bank. Question 3. She built any or she built some houses last year. E aí? She built any or she built some houses last year. Lembra que o any é usado em negativos e interrogativos. Então, nesse caso aí, como é uma sentença afirmativa, nós circulamos o quê? Some, tá certo? She built some houses last year, ok?
Continuando, amores. Question 4. She brought a lot of books, but I brought no ou I brought none. E aí, amores? Qual dos dois? Bom, se eu fosse circular no, eu teria que ter uma outra palavrinha, certo? Eu teria que ter aí um substantivo ao lado, tá? Mas o non, ele está fazendo o seu papel de pronome. Então, ele pode estar escrito sozinho, sem a presença de um substantivo. Então, nesse caso aí, a palavra correta é non, certo? Não é no não, viu? Non, none, none. Question 5, amores. Are you going to write any or are you going to write no emails tomorrow? E aí? Qual é a palavra correta? Obviamente é o N, porque é usado em questões, tá certo? Are you going to write any emails tomorrow? Question 6. She rarely drinks no or she rarely drinks any coffee in the afternoon. E aí, meus amores, qual é a palavra correta? Nesse caso, seria o N, tá certo? Ela raramente toma algum café pela manhã. Vamos lá. Question 2. He write the sentence, use the word in parentheses. Ok. Nós vamos reescrever as frases, tá certo? Que estão aí, a frase 2 até a frase 6. Nós vamos reescrevê-la utilizando as palavras que estão em parênteses. Então, eu tenho aí any, some, no, no e some. Vamos ver como é que fica. Atenção, olha. Na question 1 já está respondido, observe. There is some sugar in the kitchen, tá? There is some sugar in the kitchen. Ok. Meus amores, nós vamos... já está escrito aí. There is not any sugar in the kitchen, tá? Is there any sugar in the kitchen? Ok. Question 2. I have no doubts. I have no doubts. Então, vamos lá. I have no doubts. Eu não tenho dúvida. Mas aí eu quero colocar aqui a palavra any. Então, escrevam aí para mim, por favor. I don't have any doubts. O negativo ficaria I don't have any doubts. I don't have any doubts. Deixa eu colocar meu bate-papo aqui e escrever, porque qualquer dúvida, você vai no bate-papo e veja, tá? Como é que fica aí. Todo mundo muito calado hoje, parece que o povo tá com preguiça, né? Vamos lá. I don't have any doubts. Ok, amores? É a negativa. Pode ser haven't. Yes, of course. O have, ele tem essas duas flexibilidades. Ele tanto serve como o simple present, como ele serve como o verbo auxiliar to have, ok? Então, pode ser I don't have or I haven't. Very good, Francisco, pela colocação. Vamos lá, meus amores. Agora nós vamos para a interrogativa dessa mesma questão. Então, ficaria da seguinte forma. Do you have any doubts? Do you have any doubts? Ok? Do you have any doubts? Também poderia ser, viu, Francisco? Have you any doubts? Ok? Ah, eu coloquei só para Francisco. Oh, senhor. Deixa eu colocar para todos, né? Deixa eu ver aqui. De mim para todos. Ótimo. Do you have any doubts? Giovana, veja aí, por favor, no bate-papo, se você recebeu essa mensagem. Do you have any doubts? Recebeu, Gel? Pronto, ok. Vamos lá, meus amores, letra B. Na letra B eu tenho a seguinte frase. We can invite no friends for brunch tomorrow. Tá? We can invite
No friends for brunch tomorrow. Bom, nós temos aí o verbo can, tá? O verbo can. Então, nós vamos colocar aí a negativa. Como seria, meus amores, a negativa do verbo can? So easy. We can't. We can't. Cadê? E você escreva o resto da frase, tá? We can't invite. Não, deixa eu colocar, né? Some. We can't invite some. Continuando, vocês continuam aí, tá? We can't invite some. Parará, parará, parará. Essa seria a negative. We can't go outside. Ok. Vamos lá. Agora, meus amores, a interrogativa, como é um verbo modal, certo? Nós usamos a mesma estrutura do verbo to be, nós trocamos aí verbo com sujeito. Então, a interrogativa, can we, deixa eu ver, can we invite some, parará, 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 ponto de interrogation. Tá? De mim para João Vitor. Eita, Adriane. Não é só para João, não, Adriane. É for everybody. Deixa eu colocar aqui para todos. Não sei por que muda esse negócio do bate-papo. Eu coloquei we invite juntos, tá, amores? Mas é separadinho. We can invite some e o restante acontece. Acontece, João. Ainda mais depois no feriado a pessoa também é desorientada. Vamos lá, meus amores. Vamos agora para question 4, ok? Question 4. Nós temos aí, you didn't see. Eu já tenho uma frase negativa, tá? You didn't, já é o auxiliar do negativo passado. Então, a gente vai colocar ela na forma afirmativa, ok? Então, o verbo see, ela está escrito see, porque o didn't já está ali. Então, a gente tem que colocar no passado. Como é que fica? Olha só, afirmativo do passado. You saw. Você viu. No notebooks. Parará, 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 parará. No. Ah, não, gente. Já tem menos de 10 minutos de aula. Caramba, que saco. Oh, só começa a falar quando se empolga, aí só tem 2 minutos. Vamos lá, meus amores. You saw, no e o restinho da frase, tá? Continuando. Essa frase na forma interrogativa, ok? Essa frase na forma interrogativa. Did you see no notebooks in the classroom? Vamos lá, amores. Did you see, ok? Eu estou utilizando o auxiliar did, que é do passado que já está na frase. Obviamente que você tem que ler o contexto da sua frase. Se ela tiver o verbo can, você tem que usar a pergunta com o verbo can e a negativa também. Se tiver o verbo to be, da mesma forma, tá? O único verbo que ele tem essas duas possibilidades foi o que Antônio estava falando aqui para mim no bate-papo, que é o verbo have, que você tem as duas possibilidades de utilização, tá? Do you see? Cadê? Onde é que eu estou? Do you see? No. Junto não, Adriane, acorda. No, Paraná, Paraná, Paraná. Ok? De mim para todos. Continuando, eu vou agora, meus amores, para question 5, tá? I have seen some blue chairs in the living room. Bom, eu quero agora escrever uma negativa. Olha só. I had. Como eu vou usar o no, então, I hadn't seen. Paraná, paraná, paraná. Vamos lá. I hadn't seen. E a pergunta ficaria como? Had I e o restante da frase que vocês já sabem. Vocês são extremamente inteligentes.
She has planned to buy no expensive clothes. Question 6. Let's go. She has planned to buy. Negativo. She hasn't planned. Qual é a minha palavrinha? Some. Pararam, pararam, pararam. Negativo. E a interrogativa, você coloque o has antes do seu sujeito. Não é no início da frase. Antes do seu sujeito. Let's go, my lovers. Só temos 6 minutos de aula. Vamos responder a questão 3 da página 35. Vamos ver se dá tempo da gente fazer essa página toda, meus amores. Vamos lá. Eu havia planejado para a gente fazer, tá? Vamos lá? Deixa eu passar para o próximo slide aqui, rapidinho. Vamos, meus anjos. Página 35, question 3. Complete the sentence use some, any or no. Então, nós temos as 3 utilizações aí. Some, any or no. Vamos lá. Question 1. We need to go to the supermarket. There is... E aí, amores? Como é que eu deixo a minha frase negativa? Qual das 3 palavrinhas serve como adjetivo para me negar a minha frase? No. There is no milk in the fridge. Ele quis dizer o quê? Não há leite na geladeira. Question 2. The reporter was curious, so she asked him. E aí? Some or any? Some, porque é uma frase afirmativa, certo? Some questions about the book. Question 3. Se perder alguma coisa, me pergunte, viu? Question 3. If you have questions, raise your hands. E aí, if you have some questions, raise your hands. Aí caberia também some or any, viu? Qualquer um dos dois ficaria correto. Quarta questão. They didn't have any problems, obviamente, porque some é usado mais nas formas negativas, né? Afirmativas, perdão. Então, como essa é uma sentença negativa, didn't, nós usamos any. Volta a 3, por favor. If you have, pode ser aí some or any questions, ok? Some or any. E a questão 4, Alisson, any, porque é negativa, tá? Vamos lá. Question 5, amores. Would you like to have some tea? Would you like to have some? Lembra que eu disse a vocês que o some é utilizado nas ofertas, certo? Quando eu sei que a pessoa vai praticamente aceitar a minha oferenda, vamos dizer assim. Então, would you like to have some tea? Ok? Pode colocar o some aí que dá certo na pergunta. Sexta questão, amores. I have, e aí? Some, no or any. I have no idea why she is so upset today, tá? I have no idea. Eu não tenho ideia. Question 4, amores. Question 4. Check the correct alternative. Let's go. Question 1. Have you seen my glasses? I can't find them. No, sorry. Essa questão 4 e a questão 5 nós só vamos fazer na próxima aula, me perdoe, tá? Porque nós temos um conteúdo. A questão 4 e 5 a gente vai ver só na próxima aula, porque nós temos um conteúdo novo para aprender. I'm sorry, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha. A nossa atividade complementar, que é a atividade para casa, ok? Vamos ver aí o que vocês vão ter como homework, como atividade complementar. Serão as páginas 36, que deverá ser respondida após você ler a 37, ok? Está falando aí sobre múltiplas inteligências. Na terça-feira eu já dei mais ou menos o que significava múltiplas inteligências, qual era o sentido da palavra inteligência em si,
tá? Então, você vai fazer a leitura, João, digita no bate-papo, meu amor, se você está com dúvida em algo. Olha só, digita, João, no bate-papo. Então, amores, você vai fazer a leitura desse textozinho e responder a página 36, ok? Eu vou fazer a pasta do Drive, pode. Coloquem os nomes no bate-papo, ainda dá tempo, viu? Eu vou criar a pasta no Drive, faça a sua atividade, tire a foto e envie o arquivo para mim, tá certo, meus amores? Da atividade da página 36. Obviamente, você não precisa tirar foto da página 37, porque é a leitura do texto, tá certo? Não precisa, só da página 36, tá? Olha, como eu disse a vocês, esses assuntos que a gente viu hoje e que a gente vai ver o próximo assunto, que é a questão 4 e 5 da página 35, são assuntos muito complexos, certo? Então, você precisa, meus amores, estar treinando. Se você não treinar, você não tem ideia. Você vai ficar, a professora disse aquilo, mas eu não sei porque eu não consigo treinar. Então, se você tiver tempinho, se você tiver um tempinho, assista uma videoaula no YouTube para dar mais um complemento ao seu estudo, certo? Faça uma leitura. Vocês sabem que nós temos tanto as videoaulas quanto os textos, né? As explicações pelos textos. Tem Brasil Escola, tem da Wizard, tem vários sites que explicam os conteúdos. Tem o Mário Vergara, eu gosto muito do Mário Vergara, ele explica as coisas bem, de uma forma bem legal. Cíntia Sabino no YouTube. Então, procurem, amores. Tem muitas pessoas que fazem videoaulas de uma forma, talvez, que explique bem melhor do que eu, tá? Então, se tiver dúvida, faça. Por hoje é só, meus amores. Que vocês tenham um final de semana cheio de bênçãos, tá certo? Cheio de saúde e vamos continuar nos cuidando, né, meus amores? A partir de amanhã, Caruaru, lockdown, né? Vamos fechar de novo por conta que as pessoas estão sendo irresponsáveis, então não vamos fazer o mesmo papel. Fiquem com Deus, Deus abençoe. E até a próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida, fale comigo pelo bate-papo. Um cheiro, final de semana de bênçãos, saúde e paz, tá bom?